E o laço de família, né, que a gente criou aqui com o Fluminense. Eu sempre falei desde do primeiro dia que eu entrei nesse clube e até agora a gente só tem muita coisa boa para falar, muita coisa boa para passar. Então a gente se sente muito à vontade de viver o Fluminense, de falar o Fluminense. A gente entende tudo que acontece, tudo que vai acontecer. Por isso que a gente se sente muito honrado por fazer parte dessa história tão linda desse clube. Sou o tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Vence o Fluminense com o sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar de emoção, o tricampeão. Pensar nesse tema, né, quando a gente fala em produção de subjetividade, que tem relação com a forma como a gente pensa, como a gente sente, como nós desejamos, né, o nosso desejo, os nossos sentimentos, tem a ver com a nossa configuração de subjetividade. Então a subjetividade, ela não é uma interioridade essencial, mas ela é um fluxo interativo, a gente interage, né, a nossa forma de pensar, sentir. Dito isso, como a gente pensa o futebol e pensa esse tema que é o direito que uma pessoa negra tem de torcer por um clube que tem uma narrativa em torno dele de que ele é um clube de elite, que ele é um clube racista. A todo momento, quando você fala, né, quando você se apresenta, e você se apresenta como uma torcedora do Fluminense, rola burburinho, rolam os olhares, enfim, de como se fosse contraditório, né, você ser uma pessoa preta e uma torcedora do Fluminense. Já aconteceu de muitas das vezes olharem pra mim e falar assim, cara, não dá pra ver que você é tricolor. Chegam pra gente e falam assim, você não é tricolor, cara. Eu olho pra você, não dá pra ver você como Fluminense. Eu falei, cara, por quê? O pessoal me para e fala, você tem a cara do flamenguista, por que você torce pro Fluminense? Não, não tenho a cara do flamenguista, eu tenho a cara do torcedor brasileiro. Eu sou fluminense por escolha minha. Pela minha família mesmo, minha mãe já falou pra mim, você é preto, tricolor, minha mãe mesmo. Conhecido meu, vascaíno, perguntou qual era meu time, eu tinha acabado de fazer uma tatuagem do Fluminense. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você não era nem pra ser tricolor, porque o Fluminense pintou um jogador negro de branco. Eu já fui questionado também diversas vezes de tipo, cara, você deveria estar torcendo para a torcida rival, que a torcida rival tal, sei lá o quê. Parece que eles meio que negligenciam o meu direito de escolha. Os colegas falam lá, pô, tem que ser flamenguista, rapaz. Tá tricolor? Não, sou tricolor, com muito orgulho. Tricolor de coração. E quando eu tenho a escolha de, eu quero ser tricolor, eu quero vestir a camisa do Fluminense, até nisso eles querem me questionar, sabe? Através de uma mentira, óbvio. Eles querem me questionar de, você é um cara preto e você é tricolor? Como assim? Sabe? Até nisso entra o questionamento pro cara preto e pra mulher preta, sabe? Até no lazer, até na opção de escolher o time que ele quer torcer, sabe? E ainda por cima através de uma mentira, de onde que surge a narrativa do Fluminense, clube racista, aquele papo que a gente já sabe. Então assim, é algo que tem muito a ver com liberdade mesmo, sabe? De que eu posso, isso é uma balela, é mentira, e eu boto a camisa mesmo, vou pro estádio da forma que eu quero, eu ergo o punho mesmo, e isso vai ter que engolir um pouquinho a gente. Eu me vejo sofrendo esse preconceito porque eu não entro muito nesse assunto, não dou confiança e eu realmente não vejo comparação. Fui para torcer pro Fluminense e lá eles nunca separou a gente por ser preto, nunca teve diferença.
Até hoje a gente ouve piadinha, ouve brincadeira. Ah, logo tu, negão, sendo tricolor, não, você pode arroz, não pode torcer pra esse time. Mas não tem isso, cara. O Fluminense é time de todos, o Fluminense abraça todo mundo e aqui todo mundo tem direito a torcer, todo mundo tem direito de estar no estádio e amar esse clube com a forma que eu amo. Uma vez eu fui trabalhar com a camisa do Fluminense, aí um colega falou assim, pô, você é tricolor? Aí antes de eu responder, outra pessoa falou, não, ela trabalha lá. Aí eu falei assim, mas eu trabalho lá e sou tricolor. Eu não acredito e tal. Aí ficou aquela brincadeira, aquela discussão, pô, é mulher, não sabe nada de futebol e tal, parará. Aí o outro, pô, você é preta, cara, torcendo pro tricolor, torcendo pro Fluminense. Eu falei assim, gente, peraí, eu sou mulher, sou preta, torço pro Fluminense, qual o problema? Fluminense campeão, segunda-feira, aula desse professor, que era flamenguista, brincava com a gente, dava essa liberdade, então a gente também se sentia na liberdade de brincar com ele. Levamos uma bandeira gigantesca do Fluminense e colocamos no quadro. Eu e outros amigos tricolores, que eram uma galera na época. E aí o que acontece? Ele falou, aí mudou o tom. Só vou entrar quando vocês tirarem isso aí daí. Aí eu falei assim, não vamos tirar não. Aí ficou aquela celeuma, vai pra coordenação, a direção, aquela revolução ali, não, vamos tirar. E eu continuei brincando com ele. Enquanto ele falava, eu soltava um negocinho. Renato, barriga, soltava um negocinho. Aí ele olhou pra mim, levantou e falou assim, olha só, você torce pro Fluminense, né? Eu falei, sim senhor. Você não tem o estilo de torcedor do Fluminense, não. Você não tem o estereótipo de torcedor do Fluminense. E aquilo me gelou, né? Por quê? Embora ele não tenha dito com todas as palavras, né? Ele disse que um negro não pode torcer pro Fluminense. Futebol é paixão, né? É movido pela paixão, assim como a escola de samba, e é uma manifestação cultural também do carioca. Há uma inapropriação, né? Alguns torcedores se sentem vistos como inapropriados por serem tricolores, uma vez que pela imagem que foi construída do que é esse clube, parece que um torcedor negro não cabe dentro desse lugar. Hoje, né, quando a gente vai falar desse racismo recreativo, nós não estamos falando de uma coisa menor do que quando uma pessoa é impedida de entrar num clube, num estabelecimento comercial. A perversidade e o cinismo são tão acentuados que, sem estar escrito, gravado, te dizem o que você pode e não pode fazer. Para o negro e a negra. Para o branco, não. Para o branco você pode tudo. Mas o negro e a negra, não. É o direito a torcer, é o time que você vai escolher, os lugares que você vai frequentar, a maneira como você vai entrar em campo, os cargos que você pode ocupar. Tem todo um sistema e uma elaboração, não necessariamente tão sutis agora, porque a discussão é permanente, que são de impedir acessos a determinados lugares. Eu vejo isso como um plano segregador no meio do futebol, porque, como assim, né? Existe clube para branco e existe clube para preto. Essa ideia não me compete, sabendo disso eu escolhi torcer pro Fluminense. Nunca entendi muito essa ideia de um clube para branco, né? Quando a gente entende melhor que o futebol é para todos, porra, não tem como a gente objetificar um clube a uma certa raça. E ser negro e ser tricolor, pra mim, é um ato de resistência muito forte. Tem certeza mesmo, cara? Você tem uma tatuagem do continente africano, um punho, uma frase do Racionais no corpo, você vai torcer continua torcendo pro Fluminense. Essa narrativa do Fluminense, o clube elitista, o clube branco, o clube racista, que a gente sabe, de uma forma muito concreta, que é uma narrativa mentirosa, sabe? Mas, enfim, né? Aquele lance da mentira contada várias vezes, né? E que acaba entrando na mente das pessoas de uma forma esmagadora. Mas, assim, várias vezes já fui questionado sobre, mas nunca me abalou, sabe? Até por causa da minha criação, sabe? Da minha raiz ali, do meu pai, da minha mãe, sempre me colocaram que não tinha problema nenhum, que essa narrativa era uma narrativa mentirosa. Isso aí, tipo, sairia através de pessoas ou de grupos no qual eu não deveria dar ouvidos. A gente ouve de várias maneiras como que a experiência da infância é muito determinante para a adesão à cultura do futebol no seu sentido da paixão. O sujeito que adere a essa paixão, que se ele
né, elabora para si, constrói para si, se identifica, para usar um termo também da psicanálise, né, faz esse processo subjetivo de identificação a isso. E isso vira um lugar de assento da sua existência na cultura, que é sou fluminense, e em algum ponto ele é avisado de que aquela adesão sinaliza assim, uma falha política com relação a uma questão sua substancial, que é ser negro, isso racha, assim, é fator de sofrimento radical, porque ele não pode refazer aquela paixão que foi feita. Não dá para refazer, né? Para a psicanálise, nada do que foi feito psiquicamente se desfaz. Se refaz, se remodela, se substitui, mas nunca se desfaz, né? Então você nunca pode desaprender a ser fluminense se você aprendeu a ser fluminense. É que as pessoas ficam me zoando mesmo, que eu falo que eu tenho cara de flamenguista, mas eu respondo que eu sou tricolor até morrer mesmo. Quando falam pra mim que eu tenho que ser Flamengo, eu falo, por que eu tenho que ser Flamengo? Se eu quero ser fluminense, eu vou ser fluminense. Ninguém vai me impedir de realizar meu sonho. Desde pequeno, meu pai sempre gostou muito do Fluminense. E desde novo ele me fez vir ao estádio com ele, sempre me trouxe em estádios, essa coisa. E conforme eu fui vindo com ele, acabei adquirindo essa paixão igual ele sempre teve. Vem desde sempre, desde que eu nasci, né? Porque meu pai era diretor de torcida, e aí eu entrei pra torcida. E os meus filhos também vêm com torcida, então é de família. É a tradição da minha família. E meu avô sempre foi apaixonado pelo clube. E eu vi o amor dele. E quando ela nasceu também, ela acho que ela colocou mais em mim essa vontade de estar aqui. Eu comecei a virar torcedora depois que o meu filho veio jogar no Fluminense. Eu sou mãe do Caio Paulista. Eu amo esse time, desde quando ele passou pela base, né? Eu gosto muito da história do Fluminense. Me apaixonei pela história. Filho de um tricolor apaixonado. Tio, pai, avô. Eu tenho um DNA tricolor, entendeu? Meu pai era fanático por esse clube, um amante do futebol, foi jogador de futebol, negro, descendente de escravo, na sua primeira linha, entendeu? E que me fez gostar desse clube, de me apaixonar por esse clube. Eu sou tricolor de infância, desde pequeno, meus pais, apesar de ser capixabas, são tricolores. Cara, meu pai é tricolor, meu avô era tricolor, e assim, já vem de família, vem de berço. Como eu falei pra ela, falo pra ela, explico pra todo mundo na rua, não tem como ser diferente, porque foi uma paixão que eu descobri quando era novo. Minha família, assim, é uma família que veio de uma dificuldade financeira. A gente não teve muito acesso ao Maracanã, por essa dificuldade de a gente morar em comunidade, meus pais trabalharem fora. Então eu não tinha muito acesso. O pouco que eu conhecia sobre o tricolor foi dentro de casa. Meu pai, a gente assistiu uns jogos juntos. E aquilo dali já virou uma paixão que vem até hoje, mano. Não tem como ser diferente. Porque meu pai é tricolor. Ele tem lá um cantinho dele lá perto da churrasqueira, cantinho tricolor, com caneca, brindes, porta-retrato, fotos, tudo do Fluminense. Quando as pessoas chegam lá em casa, ele já corre, já quer mostrar. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com o Fluminense, né? Então, assim, na pré-adolescência, eu já escutava, assim, algumas pessoas falando, pô, você é tricolor, torce para aquele time do pó de arroz e tal. Eu não entendi exatamente o que era aquilo, até porque eu não era nem ligada, assim, a futebol. Mas, aquilo, assim, depois, hoje, assim, parando para pensar, eu vejo que aquilo soava um pouco pejorativo, soava, assim, um pouco ofensivo, alguma coisa do tipo. Já que o futebol é uma partida, uma competição, vale-se de todas as formas para poder atacar o outro. Só que quando a gente coloca em tese, sob análise, em foco, o que é raça, o que a gente está discutindo é o direito do outro ser quem é. É um desrespeito à identidade racial do outro. É um desrespeito à humanidade. Esses torcedores estão nesse lugar, né? De alguém que é constantemente violentado através de determinadas brincadeiras, que são colocados em determinados estereótipos, e isso acaba gerando um sentimento de frustração, né? De inabilidade, né? Inaptabilidade, né? Como se ele não fosse capaz, como se ele fosse um sujeito incapaz de torcer para esse time que é visto como um time de elite. E aí a gente precisa lembrar que a elite brasileira no nosso país é branca. O que seria o racismo recreativo? O racismo recreativo é uma forma de dominação racial
pautada por um dispositivo de visada de humor. Quando a gente escuta, né, de amigos e parentes até, ou da grande mídia, né, que o Fluminense é um clube racista, eu acho que não atinge o Fluminense enquanto instituição, atinge nós, torcedores pretos do Fluminense. Então acho que é uma questão que as pessoas têm que olhar com mais carinho, né? Primeiro porque não é zoação futebolística você dizer que um clube é racista, e segundo porque atinge de uma forma muito cruel, atinge em lugares muito subjetivos, em lugares muito específicos, quando você escuta que o clube que você ama, que o clube que você defende seria racista, né? E sabendo que essa história é uma falácia. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é sobre a dor daquele ser humano, né? Então, a gente tem que fazer um acolhimento da dor, o que ele está sentindo, porque ele pode ter vivido isso ao longo da história dele, não é só sobre aquele momento. Então, dentro do estádio de futebol, a gente precisa entender que o racismo, ele também é nocivo. E ele não tem um caráter benigno, ele tem seus efeitos, ele tem as suas consequências efetivas. Você chega no Maracanã hoje, eles avisam, olha, injúria racial é crime, né? Torcedor, o ato de injúria racial é crime. Torça consciente. Lei número 7.227, de 10 de janeiro de 2022. Isso não é uma brincadeira, isso não é... Né? E o argumento que sempre me deixou muito, um pouco incomodado, mas eu faço isso, mas o meu amigo não liga, ele é negro e não liga, né? Então, a questão aí, né, é que você está omitindo, né, reduzindo a conduta racista numa relação interpessoal, né, a uma ideia, né, a uma cultura que vai sendo proliferada na sociedade. Quer dizer, uma brincadeira com um amigo, mesmo que esse amigo negro, né, não se ofenda, ou pelo menos finja não se ofender, que é o que normalmente acontece, né, isso vai ganhando uma dimensão social onde passa a ser considerado algo comum, algo regular. É mais um impedimento de acesso ao espaço, né? Você tem marcadamente visível que, como o acesso a determinados espaços do negro não é permitido, ele não pode ser fluminense. Então o racismo brasileiro ele é o mais perverso, porque se ele não existiu na lei, ele foi construído na subjetividade. Ele é construído na subjetividade. O cara não precisa dizer que ele não gosta de você, né? Ele olha, ele te evita, né? Ou você vai no lugar, o cara diz que não tem vaga. Fala que eu não posso torcer pro Fluminense, cara, eu já travo logo. Por quê? A opinião é minha. A minha cor, meu caráter, não diz que eu não diz meu caráter, não. Não é porque eu sou morador de comunidade que eu tenho que ser o que eles querem. Eu tenho minha opinião, entendeu? Eu amo o Fluminense, eu amo ser tricolor, eu gosto. E o futebol, ele faz parte da vida da gente, da infância até ficar velho. É uma das poucas coisas que você nunca larga, né? Futebol, você é criança, jogo de botão, e tá ali discutindo com teus colegas, fica jovenzinho, arruma namorada, mas às vezes você fura um namoro para ir no jogo, depois você casa, tem filho, mas você continua ali no radinho nervoso, já é um senhor idoso, às vezes está no asilo, mas está torcendo, se não tem quem diga, você pergunta a alguém quanto é que foi o jogo e passa mal e até morre. Então você vai de criança até ficar velho. Eu choro, eu sou sócio, eu ajudo o clube da forma que eu posso, e é isso, não tem o que fazer, é um sentimento da alma e da pele também. Quem não gosta de futebol não entende essa paixão, não entende o que é você gostar primeiro do futebol, de um time e gostar de estar ali. Ele tem direito de escolher ser quem ele quiser, frequentar o lugar que ele quiser, né? Torcer para o time que ele acredita que tem a identidade dele e a essência dele, né? Então, acho que isso, o autoconhecimento é de grande importância, porque ele precisa ter certeza, o que falam tem uma verdade sobre ele. E a gente está vivendo num mundo, eu não gosto de usar essa palavra ditadura que tem um peso muito grande, né? Mas a gente vive uma ditadura aí de deveria, né? Você deveria seguir aqui, você deveria fazer aqui, isso aqui. Então, essas pessoas se estão verbalizando é porque estão mostrando alguma dor de alguma forma. Elas não deixam de mostrar alguma dor. Então, entender o lugar dela, onde é que ela pode estar, acho que é de grande importância, né? Sobre a história dela, sobre o que ela escolhe na vida dela. O Fluminense,
trouxe o futebol para a nossa cidade, o nosso estado, né, de uma forma geral, e não era o esporte mais popular. E mesmo assim era um esporte que teve Chico Guanabara como seu primeiro símbolo de adoração, alguém que vinha aos jogos, gritava, pressionava, era uma pessoa das camadas mais populares da nossa sociedade, morava numa comunidade, um capoeirista. A história do Chico Guanabara, que é uma história que, se ela for contada, talvez mostre essa paixão de um torcedor negro pelo Clube Fluminense. A sensação de colocar a camisa do Fluminense no corpo é uma sensação inexplicável. Cada dia que eu coloco a camisa do Fluminense é como se fosse a primeira vez, é uma emoção diferente. A gente se emociona até de falar, dá um arrepio, porque ser tricolor acho que foi a melhor escolha que meus pais me ensinaram a ter desde pequeno. É uma sensação de botar a história mesmo no corpo. Eu acho que andar por essas ruas de Laranjeiras com a camisa do Fluminense é algo que eu gosto muito, inclusive. É algo que traz uma sensação de fazer parte de uma história do futebol, fazer parte da história do futebol, né? O Fluminense tem como sua sede Laranjeiras um lugar onde que abrigou a seleção brasileira. Enfim, falar da história do futebol e não falar de Fluminense é mentir. Quando boto a camisa do Fluminense, quando venho no estádio, quando eu sinto essa energia, é um momento onde é que eu desestresso. Eu me sinto honrada, né, de esse clube maravilhoso, né? Esse clube maravilhoso que tem bastante título, né? Uma camisa pesada, né? E aí quando você coloca, é uma coisa que te transforma, assim. Pode parecer um pouco clichê, mas ela te dá identidade. O que eu sinto é identidade. Eu sou aquilo dali. É indescritível. É indescritível, não dá pra dizer dessa sensação. Só em falar, eu tenho orgulho de que eu sou tricolor e trabalho no tricolor, isso é demais. É a sensação que a gente faz parte dali de tudo, né? É uma coisa, como a gente diz, é um manto. A gente coloca a camisa e se tá integrada ali na torcida, é uma emoção muito grande. É maravilhosa. O Fluminense pra mim é um alívio. Quando eu quero fugir dos estresses da vida, quando acontece alguma coisa, aí eu venho, visto a camisa, venho pro Maracanã ver o time jogar, isso já me deixa muito melhor e melhora o meu dia 100%. É a melhor sensação do mundo. É uma sensação inexplicável, é como se faz parte de mim, é minha pele, é minha segunda pele. Eu sinto um alívio, eu, sinto meu avô perto de mim. Essas três cores, né, que traduzem tradição, é diferente, cara, muito tem explicação, é a diferença. Vestir essa aqui é nossa armadura, é saber que cada dia uma guerra diferente, cada dia uma batalha diferente, nosso time é time de guerreiros, cara. Então, vestir isso aqui é saber que a gente vai vencer e a gente vai conquistar tudo que a gente sonha. Quando eu visto a camisa do Fluminense, eu acho que é mágico pra mim, sabe? Parece que é a minha segunda pele. Parece que agora eu estou vestido de fato. Eu gosto de andar pela minha casa com a camisa do Fluminense, eu gosto de ir na rua, eu gosto de ir aos estádios com ela. Ela tem uma representação gigantesca na minha vida. Vestir essa camisa, usar esse escudo, ter ele tatuado no meu braço, é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Sou o tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte, eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Vence o Fluminense com o sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar de emoção, o tricampeão. O que é que eu sou? Sou tricolor de coração. Eu pequenininho, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho
é o tri.